Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é terça-feira, 17 de junho de 2025. Hoje vamos definir mais claramente o que é adoração. Adoração é tudo aquilo a que nós dedicamos lealdade, fidelidade e onde colocamos nosso coração. Adoração é muito mais do que apenas dizer que ama. Adoração significa prestar culto. Adoração significa dedicar a vida, o corpo, o tempo, a energia. Adoração é se devotar para algo a quem adoramos. Não sai daí hoje, nós vamos continuar estudando a lição de ontem, com o tema de ontem, que é adorando a imagem, e hoje adorando a imagem novamente. Estamos dentro do livro de Daniel, capítulo 3. E por que é relevante e importante estudar esse assunto? Porque ele tem uma semelhança muito grande com o que vai acontecer em Apocalipse capítulo 13, dentro em breve. Daniel 3 descreve uma ordem para adorar a imagem, e a desobediência a essa imagem seria punida com morte. Quando se vai para Apocalipse capítulo 13, verso 15, também haverá uma ordem para adorar uma outra imagem, e quem recusar-se a adorar a outra imagem também será punido com a morte. Encontramos aqui em Apocalipse 13, 11 a 17, esse contraste entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos. Tudo gira em torno daquilo que nós dedicamos nosso coração. Com a mesma força que existem os mandamentos divinos, também existem os mandamentos humanos. Com a mesma força que existe o adorador ao Deus verdadeiro, também existe o adorador aos deuses falsos. E nós é que temos que nos posicionar de qual lado vamos estar. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou se devotará a um ou ao outro. Ou aborrecerá um e aborrecerá o outro. Não dá para ter comunhão luz com trevas. Mistura-se água com óleo, também não dá certo. Assim, fé a Deus, adoração ao Deus verdadeiro e a outros deuses também não dá. Ou você é de um ou você é do outro. Ninguém pode ficar em cima do muro. Em Apocalipse capítulo 13, verso 11 a 17, fala-se de uma outra besta que vai emergir da terra, tendo 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falando como dragão. Exerce a autoridade, toda a autoridade da primeira besta, faz com que seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. E também opera grandes sinais, de maneira que até faz fazer descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, com sinais, milagres, maravilhas, diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que façam uma imagem à besta, aquela cuja ferida foi ferida a espada e sobreviveu. Ele foi concedido dar imagem, dar fôlego, dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faça com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Percebe aí o contraste entre os mandamentos divinos e os mandamentos humanos? Deus não vai destruir ninguém e não ordena a destruição de ninguém que não guarde seus mandamentos. Ele dá o tempo e deixa a pessoa escolher. Deus não impõe, Deus dá livre-arbítrio. Contudo, a adoração ao outro poder, ele tira, a primeira coisa que ele já tira é o livre-arbítrio. Você é obrigado, você é escravizado. Bom, quando a gente vai para Apocalipse 14, 9, 11 e 12, nós vamos encontrar o terceiro anjo dizendo: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a marca na testa ou na mão, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da imagem, quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Está vendo? Então, a adoração à besta, ou à imagem da besta, e a consequência final. O que é claro aqui, depois vem Apocalipse 16, 2, que fala: o primeiro anjo foi e derramou sua taça
sobre a terra apareceram úlceras malignas, dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. 19 e 20, a besta foi presa, com ela preso também o falso profeta, com seus sinais, diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E aí vemos para final Apocalipse 20, verso 4, também tronos, sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamando a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa ou na mão e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que está fazendo diferença aqui? Assim como os 3 hebreus, os 3 rapazes hebreus enfrentando a ameaça de morte, recusaram-se a adorar qualquer coisa que não fosse Deus ou Criador, assim também será no final do mundo, com o chamado para adorar a imagem e também oposição ao Criador. O princípio e é o mesmo. Então nós temos que entender aqui que ou a Deus ou ao Criador, ou Deus o Criador ou a besta. A besta obriga que se o adore, Deus não obriga, mas Ele é o Criador. Então nós temos que tomar a nossa escolha e decisão. Em Romanos 1, 18 a 25, tem um relato que, em resumo, fala que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Talvez isso fosse muito mais forte naqueles dias para entender do que hoje. Contudo, hoje nós percebemos que o ser humano, ele prefere estar acomodado do que servir a Deus, o Deus do céu. Apocalipse 14, 9 e 10 nos diz que o terceiro anjo, com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Adoração é isso, não significa necessariamente curvar-se, oferecer incenso, embora isso possa constituir algumas práticas da adoração. Adorar é uma coisa diferente do que idolatrar. Ter um ídolo humano, fazer uma imagem para adorar, isso é idolatria. Agora, aqui, a adoração verdadeira, ela foge dessa questão de tirar fora a adoração devida somente a Deus. Que Deus te ajude, e nesses últimos momentos da história, quando a coisa apertar mesmo, se você estiver vivo, ou algum dos seus filhos, algum neto, que eles não abandonem jamais a fé, porque aquele que for fiel até o fim receberá a coroa e a recompensa. Vamos orar? Pai querido, nos dê a sua bênção, a graça durante o dia de hoje. Ajuda-nos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia. E você?